São João Paulo II, rogai por nós. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs, vocês já devem ter ouvido minha voz em outros episódios por aí. Estou aqui novamente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo mais um tema e poder partilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do nosso carisma Campus Fidei, quem sabe tocar a sua realidade, quem sabe trazer um pouco da luz de Deus para a sua vida. Bom, estamos com um episódio especialíssimo aqui hoje. Já falamos um pouco em episódios anteriores sobre paternidade, mas o episódio de hoje eu tenho certeza que você não ouviu em nenhum lugar. E pode ter certeza que só o Campus Fidei pode trazer essa luz para a sua vida. Bom, antes de falar o episódio de hoje, apesar de você já saber qual é o nome do episódio, né? Mas vou me apresentar. Sou o Gabs, tenho 25 anos, sou casado com a Débora, que também é missionária Campus Fidei, junto comigo. Faço parte do núcleo de formação, núcleo de produção de conteúdo, núcleo de diaconia. E estou aqui com dois irmãos de missão que vão se apresentar agora. Bom, eu me chamo Matheus, já participei de alguns outros episódios. Eu tenho 26 anos, sou casado com a Mayara, nós dois somos missionários, somos casados há 2 anos e meio, temos 3 filhos, a Sofia, que está com 1 ano e 8, o segundo filho que nós acabamos não descobrindo o sexo, o Senhor o chamou para nos preceder no céu. E a Cecília, que está batendo na porta para sair a qualquer momento. Está batendo mesmo. Está batendo mesmo. A qualquer momento pode nascer, inclusive durante esse podcast. E eu sirvo hoje no núcleo de formação, núcleo de oração e coordeno um grupo de estudos para namorados, né? O dating. Olá a todos, meu nome é Thiago, sou casado com a Ludmila, nós dois somos missionários também do Campus Fidei. Temos, com a graça de Deus, 2 filhos, o Bento, que tem 3 anos, e o Tarcísio está com 8 meses. Somos casados há 4 anos e meio, e aqui na Rede Missão eu sirvo no núcleo de formação e no núcleo de tradução. E de vez em quando passo aqui pelo podcast, é uma alegria a gente poder partilhar com os nossos irmãos e de fato disponibilizar para muitas outras pessoas aquilo que a gente vive aqui dentro da Rede de Missão. Tiago, a figurinha carimbada por aqui, volta. É o substituto oficial, eu sou meio step, assim. Mas um ótimo step, diga-se de passagem. Excelente, o melhor que poderíamos ter. É que Deus faz milagres, entendeu? Deus faz milagres. Bom, esqueci de falar simplesmente que eu tenho um filho, né, chamado Santiago, que no momento está com 3 mesinhos. Eu e a Débora, a gente está casado há pouco mais de 1 ano. Enfim, é uma alegria imensa ter esse coração batendo fora de nós, né? Bom, antes de começar verdadeiramente, agradecer aos nossos colaboradores. Durante toda a história da Rede Missão, muitos rostos e nomes foram realmente a intercessão, a mão de Deus, de forma providencial, pela providência divina, para que pudéssemos realizar os nossos apostolados, alcançar muitas vidas, não só as nossas, mas também de outras pessoas que às vezes nem conhecemos. Então, muito, muito obrigado a cada um de nossos colaboradores. Se você deseja ser um colaborador Campus Fidei, mande mensagem para a gente no @campusfidei e que Deus retribua a sua generosidade. Bom, vamos lá. Como vocês viram, o episódio de hoje vai dizer sobre a experiência do parto na visão de um pai. É muito comum assim a gente sempre ouvir nos Instagrams da vida, quando um casal tem um filho, a mãe vai fazer o relato de parto dela, conta toda a história, mas muitas vezes a gente quase nunca ouve o lado do pai, né? Durante tudo que aconteceu, desde da primeira notícia, enfim, as primeiras pequenas alegrias da vida de um recém-nascido, né? Enfim, trouxe aqui o Thiago e o Matheus, vou trazer um pouco também da minha experiência e começar perguntando para o Matheus, que está aqui na minha frente, então foi escolhido. Matheus, como é que foi para você, assim,
Na sua história de vida, assim, você sempre quis ser pai? Como é que foi isso para você, assim? Sim, eu sempre me imaginei pai. Até quando eu tinha a dúvida vocacional, a questão do ser padre, eu já entendia como alguém responsável por alguém, né? Eu entendi a paternidade assim, alguém que é responsável por alguém, principalmente enquanto esse alguém não consegue andar com suas próprias pernas em todos os sentidos, seja biológico, espiritual. E eu sempre quis ser pai. Apesar de, quando contou, a gente perde o chão, né? Não, mas eu sempre pensei na paternidade. Eu sempre, principalmente depois do namoro, principalmente depois do dating, quando a gente começa a imaginar de fato como é ser responsável por alguém. E aí eu acho que isso é uma das chaves que a gente vira até chegar na paternidade, ou deveria ser, eu acho, até chegar na paternidade biológica. Nesse sentido de você reconhecer que alguém precisa de você. E aí você não faz as coisas certas só por si, mas para ajudar aqueles que dependem de você. Né? E eu passei muito por isso nas coordenações que eu passei dentro da igreja e tudo mais. Então, eu pude viver essa paternidade espiritual antes da paternidade biológica. Isso me ajudou muito. Mas a vontade de ser pai sempre esteve no meu coração. E é interessante porque muitas vezes quando a gente noiva, vamos dizer assim, então, assim... É interessante porque quando a gente noiva, assim, a gente pensa, poxa, eu quero me casar logo, quero ter minha vida com a minha esposa, mas a gente sempre esquece que se eu estou preparado para casar, eu não devo estar só preparado para ser esposo, mas para ser pai também, né? Isso aí isso ninguém fala. Vem de encontro com o coração como uma flecha, né? Eu lembro quando o Jerônimo me falou isso. Fala, não, quanto tempo... Normalmente pergunta, não... na verdade, nem pergunta. Ele fala assim, vocês vão casar, vocês estão casando jovem, mas não vai ter filho logo não. Vão viajar o mundo, depois você tem filhos. Tudo bem, você pode fazer esse planejamento, mas e se vier? E aí entra esse conselho. Tipo, na verdade, quase um provérbio, né? Se você não está preparado para ser pai, não se case. Exatamente. Porque não tem como dissociar o sacramento do matrimônio com a realidade da paternidade. Então, isso vem... Nossa, apanhei demais. E também acaba assim, que uma pessoa que não está preparada para ser pai, para ser mãe... no sentido de ser responsável por alguém, até mesmo a responsabilidade dela vai ser vivida assim, de forma bastante adolescente, né? Porque o esposo, a esposa, tem momentos que sim você precisa ali ser um sustento para aquela pessoa, né? E que sim, de alguma forma, você a sustenta, talvez como um pai ou como uma mãe o faria, né? Porque, assim, nós como pessoas complexas, temos nossas carências, nossas histórias, aquilo que a gente traz e que muitas vezes não é plenamente resolvido, né? E no casamento vem tudo junto, né? Assim, as pessoas elas vêm inteiras para o casamento e se não vieram inteiras, uma hora vai chegar o que não chegou. A conta chega. Assim. Então, acaba que esse sentimento de responsabilidade, ele faz parte da maturidade, né? A pessoa madura é chamada a assumir a sua vocação, a discernir sua vocação, e ali a viver com inteireza é a fecundidade que isso gera, né? A vida que isso gera. E para você, Thiago, como é que foi receber a notícia da primeira gravidez da Lud? Assim, fiquei muito feliz, muito emocionado. Era uma coisa que eu já desejava e que eu já imaginava, assim. Quando eu já imaginava que naquele mês ela pudesse estar grávida. E eu já vinha, assim, nutrindo no meu coração, tipo, a expectativa, sabe? Assim, tipo, o desejo, falei assim, ai, Deus, ó. Todo mês a gente fica um pouco. Isso, a gente fica um pouco, Mas naquele mês, assim, tipo, eu sabia que tinha sido diferente, sabe? E, de alguma forma, quando Deus, ele fala no nosso
coração no sentido também de um, tipo assim, de um desejo que vai crescendo, né? Como que uma expectativa que você já quase que pela fé, você quase que já pega aquilo que você crê. A gente tem ali, de fato, uma convicção um pouco maior, né? Claro que eu já havia passado por um pouco dessa experiência em outros meses, que não tinha havido ainda concepção, mas nesse mês estava diferente, então tinha ali um pouco tipo assim, de expectativa, né? E de fato se confirmou, assim. Foi dia 3 de julho de 2019, eu me recordo, porque no dia 4 a gente ia para casa dos meus pais, lá em São Paulo. Ah, legal. Então foi tipo um dia antes. E no dia 4 a gente foi à missa lá na paróquia perto da casa onde a gente morava, e a primeira leitura foi a leitura que Abraão sacrifica Isaac. Caramba. É chamada sacrificar Isaac. E daí depois a gente sabe a história já, né? Que Abraão queria ali, que Deus queria ali naquela situação colocar Abraão à prova, né? Entregando, para que Abraão entregasse a Deus o seu filho único, que ele durante toda a sua vida havia sonhado e não tinha alcançado, né, essa concepção. Na velhice ele alcança a concepção e Deus pede esse filho de volta, né, no sentido de a primazia de Deus, né, e os filhos também são dons de Deus, recebemos de Deus e para Deus voltarão, porque no fundo é Deus sempre, que era, que é, que será, que permanece nossa história, é Ele, né? Não são os filhos que nos sustentam, não são os filhos que dão sentido da nossa vida, é o próprio Deus. E para mim, assim, foi muito marcante ter essa primeira leitura, tipo, no dia seguinte já o conhecimento da gestação, porque de fato me marcou, né? Eu pensava assim, nossa, será que Deus vai me pedir esse filho, sabe? Tipo, através dessa leitura, assim, de alguma forma. Mas eu acho que sim e não, né? Nem sempre Deus nos pede da forma como a gente pensa, para ser a mais trágica. Tipo, Ele vai levar a vida do meu filho, né? Mas sim, Deus pede nossos filhos sempre, né? Sim. Seja em um desapego que nós devemos ter para com eles, seja numa consagração deles a Deus, seja numa oferta mesmo, né? Numa consciência de que eles são dons para nós, né? E não são bens a serem possuídos, mas são dons a serem contemplados. Talvez antes de termos nossos filhos, a gente talvez até fale e pense sobre isso, mas quando você realmente tem um fruto do relacionamento, assim, quando você tem realmente um filho, assim, é difícil enxergar isso, né? É duro pra gente, assim, entender que aquele filho não é meu. Sim. Ele foi uma graça imensa que me foi dada a responsabilidade de cuidar. Então, louvado seja Deus por isso. Mas como isso pede de nós, né? E isso é apoiada por uma tradição que vem antes de nós, os judeus, né? É interessante essa questão que o filho não é nosso, porque Deus, quando liberta o povo do Egito, ele não fala, não, se você quiser, você me dá seu primogênito. Ele fala assim, não, seu primogênito é meu, tudo. As primícias são minhas. Seu primogênito, seu filho é meu, a primogenitura do gado, tudo é meu. Tanto é que, quando nasce, no 8º dia, você oferece o resgate, porque é dele. Então, você resgata de Deus. Os judeus ofereciam um sacrifício para resgatar aquele filho. Tipo assim, eu estou pagando pelo meu filho, porque o Senhor me deu o dom, mas é seu ainda, o primogênito é seu. Então eu pagaria o resgate para resgatar o meu filho. Tanto é que com José e Maria não houve o resgate, porque Jesus não seria de José e Maria. Eles apresentaram ao Senhor. Então o evangelista Lucas, quando ele não fala do resgate que os judeus fariam, a sua apresentação. Eles ofereceram o sacrifício dos pobres, né, os 2 pombos e as 2 rolinhas, como apresentação. Está aqui, Senhor, mas eu não resgato, porque não é meu. Então, se a gente tem essa visão na nossa paternidade também, isso é muito importante. Isso evita que a gente tome o nosso filho como o nosso Deus. Né? Abraão teve que sacrificar para passar por essa experiência, para que ele não idolatrasse Isaac. Mas vamos ver se você me adora mesmo. Então vá lá e mata seu filho, esse que você espera há tanto tempo. Então
algumas coisas são importantes a gente pontuar e entender que o nosso filho realmente não é nosso, nunca foi nosso. A gente, como se tivesse a custódia, né? Vocês do direito, vocês podem me ajudar, mas assim... A administração. Isso, a administração. Cuida dele enquanto ele não consegue cuidar de si mesmo. Alimenta e tudo mais, mas sabendo que não é seu. Talvez por isso a intercessão de São José para a nossa paternidade seja tão necessária, né? Quando a gente olha para toda a história de São José, a gente precisa olhar para esse lado de ele cuidou de alguém, foi o guardião de algo que não era dele, de alguém que não era dele, né? E só... Não teve outros filhos para chamar de dele. Então, tipo assim, só cuidou do que não era dele. E nem por isso ele foi menos pai, né? Nossa. Verdadeiramente pai adotivo de Nosso Senhor, né? Resgatando um pouco do Tiago, que o Tiago fez, essa memória agradecida, com o Santiago, a gente descobriu que a Débora estava grávida no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. E, nossa, que alegria foi, assim. Mas como é diferente, assim, esse reconhecimento de, pô, sou pai, eu sou mãe, para cada um, né? Porque para a mãe tem a mudança física, ela começa a enjoar mais, o corpo dela muda, os hormônios mudam, enfim. Acho que tudo é muito físico e também consegue perceber o psicológico, né? Mas para nós, homens, nós pais que não sentimos nada no corpo, a ficha demora um pouco para cair, né? Eu acho assim, pensando na minha história, eu acho que a ficha foi cair mesmo quando o quartinho estava pronto. A gente foi um pouco desleixado, assim, que o quartinho foi estar pronto com 38 semanas. Tipo, já era para nascer, já mesmo. Mas eu acho que a ficha só foi cair quando eu vi o quartinho pronto, sabe? Tipo, o nomezinho dele, as roupinhas preparadas. Então, é muito diferente, assim, pro homem a questão da própria gestação, né? Como é que foi, Matheus, com a Sofia? Então, desde da comunicação já foi meio tensa. Anunciação. Da anunciação foi meio tenso. Por quê? Eu sou bombeiro militar e, na época, eu estava no curso de formação. Então, eu ficava a semana inteira fora, de sei lá, 4 da manhã até as 8, 9 da noite. Final de semana, eu ainda tinha missão e tudo mais. Então, foi um período meio complexo. E aí veio a notícia. Eu ainda estava no curso de formação. Aí a Mayara me falou até num ensaio fotográfico. Foi mó... a Débora estava lá. Vai aparecer provavelmente no Instagram. É verdade. Esse ensaio é muito legal. Muito legal mesmo. Então foi um ensaio fotográfico e tal. E ela me fala no ensaio, assim. E além do homem não ter a experiência muito na carne da paternidade na gestação, eu ainda sou um pouco mais lento para assimilar emoções, assim. Eu sou bem lento, na verdade. Então, eu fiquei muito tempo, tipo, refletindo e falei, caramba, chegou. E agora? Depois que tinha nascido. Não, depois que tinha nascido, não. Mas até os 5 anos dela, meu Deus, eu tenho até hoje. Eu sou pai mesmo? Brincadeira. Esse choro é pra eu acudir? Não é possível. Não é possível. O pai dessa menina vai chegar e vai levar. Não é possível, o pai irresponsável. Então, foi bem tenso, assim, quando veio a notícia. E toda a gestação também foi bem complicada, porque eu não pude acompanhar. Essa questão de ir nas ecografias, de ver crescendo, eu não tive, porque eu não podia sair do curso. Né? Então, quem ia era ou a minha mãe, ou minha sogra, ou minha cunhada. Então, foi meio complicado essa questão de... A gente vai chegar no parto, mas desde a gestação eu tive um sentimento de impotência nesse sentido. Aí tinha outras pessoas no curso que também estavam com a esposa grávida, e aí eles acabavam tipo matando uma aula e tal para sair, e aí me chamava de pai ausente porque eu não matava a aula. E aí eu tinha esse sofrimento interno de querer estar presente, de querer acompanhar, e não poder. Então foi bem tenso, assim, não poder acompanhar e tal. E aí eu fazia questão de toda vez que
que a gente ia dormir, eu ficava conversando um pouco com a Sofia, né? Aí eu chegava perto da barriguinha e tal, aí conversava. E era incrível como, quando eu conversava, ela mexia. E aí a gente batia mó papo. Eu com palavras, ela com ondulações na barriga. Mas, assim, a gestação foi bem tensa. Para mim, nesse sentido. Para a Mayara também, por não ter o pai do lado e tal. Mas eu só fui cair a ficha quando sangrou. Corre pro hospital. Na correria, na doideira do nascimento. Pra mim, assim, eu não tive essa dificuldade, assim, em cair a ficha, assim, tipo... Assim que a Ludmila falou... Tô grávida. Eu já tava conversando, já com a barriga. Ela, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, não fala. Calma. Já, tipo assim, tentando ela assimilar a coisa, já conversando já com a barriga, sabe? Então, tipo, eu não tive, assim, essa demora a assimilar, assim. Acho que, pra mim, acho que eu já queria tanto e esperei tanto por isso, assim, sonhado, né? que eu já tinha concebido, já, tipo, no meu coração, sabe? Eu tava só esperando, assim, já estava no coração. Já estava no coração, já. Legal. Tava só esperando só a concepção. E com o Tarcísio foi mais ou menos assim, sabe? Tipo, eu desejava tanto tal, e quando aconteceu tal, tipo, a gravidez, nossa, assim, só foi a confirmação de um imenso desejo. Que legal. Algo que eu, quando eu penso assim na minha história, na nossa história, minha e da Débora, né? Que a gente foi muito agraciado por estar na Rede de Missão e poder conviver com outros casais que não só têm o mesmo objetivo, os mesmos princípios, mas que puderam também ser essa troca de experiências, essa troca de vivências do que é a gestação e principalmente o que é o parto, né? A Débora também ela é fotógrafa de gestante, newborn, parto mesmo. Então, essa vivência da maternidade para ela é muito, muito real, é muito palpável, né? É o dia a dia dela. E para mim eu tinha só, entre aspas, né? Só as partilhas dos meus irmãos de missão, né? E eu não sei se vocês vão concordar, mas tudo que a gente pensa, tudo que a gente ouve é tudo diferente quando é com você que está vivendo. Então, a minha experiência com o parto da Débora foi muito desafiadora, assim, porque a gente ouve que vai doer, que você precisa ser o apoio, que vai demorar, mas quando você está lá no círculo de fogo, como o pessoal fala, tudo parece que demora mais, parece que não vai acabar, parece que vai dar tudo errado. Então, eu acho que ter esse momento que a gente faz o relato de parto dos pais, eu acho que é muito, muito importante, porque quem sabe pode ter alguém ouvindo aí que está prestes a nascer, o filho a nascer, a filha a nascer, né? Então, nós que somos pais mais frescos, assim, a gente pode, quem sabe, ajudar um pouco, né? E na hora a gente pensa assim, acho que eu devia estar fazendo alguma coisa, né, para ajudar, em vez de ficar só, tipo, apoiando aqui, mas na verdade nosso papel ele é esse mesmo, né? Meio coadjuvante, assim, né? Meio coadjuvante. E, assim, de fato, é uma experiência para nós homens muito nova, porque os homens anteriores a nós, pelo menos os que eu conheço, não participavam dos partos. Sim. O meu pai, ele não acompanhava os partos, tipo, da minha mãe, ele esperava na salinha. E o médico já chegava com a gente já e a minha mãe já. Então, que nem... Horas e horas. Tipo, meu avô lá no sítio, eu não sei se ele acompanhava os partos da minha avó com a parteira, mas as histórias que eu escuto é que não, era que os homens se reuniam em um lugar e as mulheres em outro. Então, e foi interessante que o meu sogro... Depois que o Beto nasceu, eu ia contando as coisas, ele, mas você estava lá? Eu falei, estava. Mas você viu? Eu falei, eu vi. Aí eu falei, ele nasceu quase que no meu colo, junto com a Ludmila, tal. Tipo, estava eu, a Ludmila, e nasceu bem. Tipo assim, nós três juntos. E na cabeça dele, ele era tipo assim, nossa, mas como? Tipo, pode? Mas você deixaram ou se foi escondido? Deixaram. Então, assim, a gente sabe que o parto, ele tem passado, né, por algumas mudanças no sentido de humanização e que permitiram que os pais tivessem uma participação não só figurativa, né, na concepção efetiva, mas no parto figurativa. E não, né, assim, de fato, pelo menos na minha experiência, né,
acho que na de nós aqui também, a gente teve a graça de contemplar aquilo que a gente sempre escutava, né? Ou de fato sentir a importância de ser um esteio junto da esposa, né? De ser uma pessoa ali que passa segurança, firmeza, que reza junto, que chora junto, que sua junto e que se alegra junto, né? Que rejubila junto. Então, acho que, pelo menos para mim, assim, foi uma experiência de profunda união, união do casal e de contemplar a misericórdia de Deus, porque não nasce nunca, demora muito, é muito tenso, é muita coisa, mas chega uma hora que a gente escuta, tá vindo, só mais um pouquinho, faz mais uma força, sabe? A gente fala, caraca, tipo, é agora, tipo, vai... Sabe, deu certo. Deu certo. As 40 semanas nós sobrevivemos. Depois de 9 meses se preparando, estudando, e um monte de consulta e não sei o quê. E, cara, deu certo. Tipo, tá vindo, eu vou ver. Aí você vê, tipo, cabelinho já, você coloca a mão, você sente. Nossa, você corta o cordão umbilical. Assim, e tem muitos homens que falam assim, nossa, tipo, eu não conseguiria, tipo, estar lá, porque tem sangue, ou não consegue estar próximo de uma situação que é um pouco mais delicada, ou que acha alguma coisa assim, tipo, que não vai ter estômago para estar perto. Mas pelo contrário, assim, tipo, a visão nossa ali, ela não fica presa naquilo que é material, né? Mas de fato contempla ali uma obra de redenção, né? O venerável Fotochin, ele fala que a mulher em trabalho de parto, ela se une à cruz de Cristo, né? Cristo ali que sofre em suas dores para gerar toda a geração de cristãos, né? Ao lado de Nossa Senhora, e a mulher ali que em trabalho de parto também se doa e se entrega para dar a vida, né? É interessante que a Ludmila um dia ela comentava comigo que quando ela estava já em trabalho de parto do Tarcísio, ela estava em casa e o Bento estava na casa da minha sogra. E quando o Bento chegou em casa, eu dei jantar a ele, dei banho e subi com ele para colocar ele no quarto dele dormir, e a Ludmila estava no banheiro do nosso quarto, que é em frente ao quarto do Bento. E quando o Bento subiu as escadas, a Ludmila fechou a porta porque ela não quis olhar o Bento. Ela não quis ver o Bento antes do parto do Tarcísio. Porque ela falou que para ela ali, ela se sentia prestes a dar a vida, no sentido de morrer se fosse necessário. E que ver o Bento iria atrapalhar a concentração dela. No sentido de ela começar a pensar no Bento. E a pensar no que ela deixaria. E ela não estaria pronta para dar a vida. Sabe aquela história da mulher de Ló que olha para trás, né? E ali tipo, ela perde, né? Então, mais ou menos nisso. E para nós homens, a gente não está disposto a perder a vida da esposa. Nossa. Tipo, a gente quer os dois. A gente quer o filho e a gente quer a esposa. A gente quer a mãe e quer o filho. Sim. Mas a mãe, de certa forma, está pronta para dar a vida, né? Para fazer dar a vida. Então, essa experiência dela, de fato, ela me marcou, essa partilha dela. E eu acho que é isso, né? Acho que é um pouco disso mesmo. Nossa, aquele negócio mesmo, né? De assim, você não pode casar sem estar preparado para ser pai, mas você também não pode ir para um parto sem estar preparado para dar a vida, né? Isso no caso da esposa. Isso é louco, sensacional. Assim. No nosso caso, a gente também teve, e é engraçado porque eu acho que a ressurreição é tão mais feliz quanto pior for o sofrimento da paixão. A gente teve também essa alegria imensa do nascimento, mas a gente teve um longo calvário, né, no nascimento da Sofia, porque o parto durou... Não, o trabalho de parto, né? Durou 25 horas. Então, começou 6 horas da sexta e foi nascer só 7h30 da noite do sábado. Sábado de aleluia. E aí... tipo isso mesmo.
E aí eu tinha acabado de chegar do curso, cheguei mais cedo, por milagre de Deus, porque sexta-feira eles botam para ficar mais tempo, né? Tipo, para não ter final de semana. E nesse dia eu cheguei mais cedo, e aí assim que eu cheguei, a Mayara já foi no banheiro e aí começou a sangrar. Ela falou, vixe, começou o trabalho de parto. Só que eu estava muito cansado de toda a semana, todo dia. E aí a gente tinha contratado a doula, a gente ligou para ela foi lá para casa. E eu tive a experiência do Getsemane, como eu comentava com você antes. Eu não estava conseguindo acompanhar a Mayara durante a noite. Eu estava, tipo assim, caindo de sono, tipo, muito cansado. Até que a doula falou, não, dorme um pouco, porque ela vai precisar de você amanhã. Agora, durante a noite, nesse início do trabalho de parto, eu fico com ela. Ela vai precisar de você amanhã. Aí eu fui dormir. Ela ficou a noite toda tendo contrações, nem lembro de quantos em quantos minutos. Eu dormi, ela me acordou de manhã, a doula me acordou de manhã, fala, então vamos acordar, que a gente precisa ir para o hospital. A gente foi para o hospital, chegamos no hospital, acho que era umas 9 horas, e aí, enfim, demorou muito, a questão da dilatação, aí depois eu descobri que não é só dilatação, tem um tal de altura que tem que descer também. Tem que encaixar. Do nada tem que encaixar. Aí eu falei, gente, mas nunca como tá na hora, assim? né? Nunca tá na hora. E aí, outra graça de Deus também foi a médica que acompanhou o parto da Sofia, porque a gente estava com o médico e a gente não sentia paz em fazer com aquele médico. E a gente rezou e pediu para que Nossa Senhora escolhesse um médico ou uma médica plantonista para fazer o parto. E quando a gente chegou lá, era uma médica católica, que inclusive a galera da Rede de Missão vai com ela agora. Um beijo, doutora Mari. E aí... Foi incrível que ela já chegou e falou, já foi conversando, falando assim, eu não sei qual é a religião de vocês e tudo mais, mas eu sou católica e se vocês não se importarem, normalmente quando nasce eu gosto de abençoar e tal o neném e tudo mais. A gente falou, não, a gente também é católico e por favor, pode fazer e tal. E quando foi, acho que umas 2 horas da tarde, a Mayara estava sentindo muita dor, pediu pela analgesia. Só que aí demora um certo tempo para preparar a analgesia, não sei o que lá, sei lá o que aconteceu. Quando foi perto de 3 horas, a doutora chegou e falou, então, o que vocês acham da gente rezar o texto da misericórdia? Eu falei, por favor, só vamos. Aí ela levou lá no celular dela, ligou na caixa de som, ligou até no texto da misericórdia da irmã Kelly Patrícia. E aí a gente foi, rezou... Só um som, né? Só um som, no céu. E aí a gente rezou o texto da misericórdia. O 5º mistério do texto da misericórdia foi cantado pela irmã Kelly Patrícia e a doutora... Eu lembro dessa imagem. A doutora estava de joelho, rezando o texto da misericórdia, com as mãos para cima, porque a maca é alta, segurando a mão da Mayara enquanto ela recebia a analgesia. Que ela estava, tipo assim, no ápice da dor. Esgotada e tal. Gente. E aí, a gente teve essa vivência. Aí, deu analgesia, fez analgesia. E tudo parece que melhorou, assim. Aí, eu comentava, foi como se fosse o domingo da Gaudete no meio da quaresma. Né? Então, todo aquele clima pesado de dor sumiu. Aí, a Mayara conseguiu dormir. Se maquiou até, por causa da foto, teve as fotos lá, se maquiou e tudo mais. Foi Você ficou um pouco mais aliviado também, eu imagino? Eu também e tal. Assim, porque a nossa atenção é de acordo com a atenção dela. Excelente. Ela que está sentindo. Então, quando ela descansou, eu também descansei. E aí ela foi dançar, a gente botou umas músicas, ela começou a dançar na bola, dançar lá, ficar fazendo agachamento para criança encaixar e tudo mais. E aí... Acabou o domingo da Gaudete, né? Volta para a quaresma. Tudo que é bom dura pouco. E agora vamos para a paixão. E aí foi o momento do expulsivo. A Mayara falou, né? Foram 2 horas de expulsivo. Sentindo muitas dores. Ela, por conta da analgesia, a gente foi descobrir isso depois. Por conta da analgesia, ela não conseguia fazer a força do jeito certo, porque ela não
ela não tinha controle da musculatura. É como se estivesse dormente, sabe? E aí ela fazia força e não era efetiva. Então ela gastava muita energia e não era efetiva. Então ela se esgotou muito rápido. E aí, tipo assim, várias posições e tal, muda de posição. E eu não pude ver saindo. Porque a gente estava naquela banquetinha lá, vocês devem saber, estava na banquetinha e eu estava atrás, a famosa banquetinha, e eu estava atrás dela. Então, tipo assim, eu estava atrás, apoiando as costas. E ela encaixada em você. Exatamente. Então, eu abri a perna, aí ela estava sentada entre as minhas pernas, e meu corpo estava como encosto para ela, e segurando a mão, e eu falando no ouvido, né? Esse apoio emocional, né? É interessante que a gente não tem a dor no nosso corpo, né? É um sacrifício para nós incruento, né? Então, não tem dor. A gente tem uma dor na alma e a gente só pode fazer a experiência do Cirineu. A cruz não é nossa. Eu não posso tomar a dor, eu não posso tomar a cruz dos ombros dela, mas eu posso ajudá-la emocionalmente. Vivendo essa impotência que São José viveu no Natal. Aquilo, para mim, me ajudou muito. Essa experiência do parto, de que a gente não pode pegar as dores dela e colocar em nós. Essa impotência do homem que é chamado a ser provedor em todos os sentidos e que não encontra lugar para sua mulher, e o Filho de Deus nascer, ele não encontra. E ele é obrigado a ir para como que um estábulo, né, para a criança nascer e meio os animais, em que o bafo dos animais que o esquentava. Então, essa impotência, imagina São José, a impotência que ele viveu. Eu acho que isso é muito forte para os homens no parto. Essa questão de impotência, de a gente não conseguir, não ir lá, meter a mão e falar, não, vamos nascer logo, não dá. E aí a gente teve outras experiências ainda, depois que nasceu. Eu cortei o cordão umbilical, isso é sensacional. Aquilo que eu iria fazer de forma espiritual mais para frente, eu pude fazer de forma material e biológica com a Sofia. E aconteceu algumas coisas ainda, porque a Maiara teve laceração, né? Um grau severo. Então, ela perdeu muito sangue e quando a Sofia nasceu, eu fui acudir a Sofia, cuidar da Sofia, e todo mundo saiu. Eu lembro que, tipo assim, não tinha médica, não tinha enfermeira, acho que até a doula foi resolver alguma coisa, e eu lembro da Maiara, tipo, desmaiar e começar a tremer, como se um episódio de convulsão. Depois eu descobri que não era convulsão, mas pra mim ela estava convulsionando. Perdendo muito sangue. Perdendo muito sangue e tudo mais. E aí eu tive que largar a Sofia. A Sofia estava naquele bercinho lá que esquenta lá, não sei o nome. Incubadorazinha? E aí eu larguei ela lá. Tive que segurar a Maiara, senão ela tinha caído no chão, porque a maca abre, né? A cama abre assim, as pernas. Todo mundo sumiu e ela estava escorregando, tipo, tremendo e escorregando. Então eu que segurei a Maiara e gritei. Aí veio uma enfermeira, aí encheu a sala também. Veio gente que eu não tinha nem visto. Tudo para segurar e tudo mais. Inclusive, a Maiara teve que receber 2 bolsas de transfusão de sangue e ferro por muito tempo, assim, intravenosa. E sua cabeça já estava milhão? Não, milhão. Aí um detalhe foi que eu não sei porquê também, mas a placenta estava demorando a nascer. Não é nascer que fala? Eu esqueci o nome. Dequitação, coisa assim. Aí já não eu sei, não sei pra também mim é só sair. Enfim. Ela nasce, sim. Não tem vida, mas ela nasce. Ela não tem vida, mas ela nasce. Sai bebê, depois sai a placenta. Sai a placenta. E aí a médica começou a girar assim, o cordão umbilical para sair mais rápido a placenta e tudo mais. E aí o cordão umbilical explodiu. Estourou, rompeu. E aí o sangue foi para tudo quanto é lado. Tipo assim... Tipo, na nossa cara, eu tava acompanhando. Então, eu tinha mancha de sangue na máscara, na touca. O quarto inteiro parecia uma chacina, assim. Tipo, sangue pra todo lado. E tá bom, pra mim tudo bem. Eu só não sabia que quando faz o exame na criança,
Para não furar a criança, você pega o sangue do cordão umbilical. O sangue do cordão umbilical sim. é o da criança. Entendi. Então você só puxa. E aí, depois que explodiu o cordão umbilical, aí nasceu a placenta, levaram para lá, colaram naquele papelzinho, tal, não sei o que, a árvore da vida. Me chamaram. Paizinho, vem cá, só rapidinho. Então, aí me explicaram esse negócio de tirar o sangue e falou, então, o sangue coagulou, porque explodiu. E não tem sangue no cordão umbilical, não tem como a gente fazer o exame de sangue. A gente vai ter que tirar sangue da Sofia. Eu falei, como assim tira um sangue da Sofia? Tipo, um recém-nascido, como é que tira um sangue? Eu falei, não, a gente fura a mão. E aí eu falei, cara, não tem o que fazer, tem que tirar Eles o sangue. estavam mais informando do que pedindo autorização. Não estava né? pedindo, eu estava só informando que tem que fazer. Sim. E aí eu falei, não, então tá bom. Aí eu deixei a Maiara e tal, aí foi tirar o sangue, furar a mão. Nossa, chorou muito. Aí eram 2 ampolazinhas, aí tirou uma ampola, aí coagulou o sangue e vai ter que furar a outra mão. Furou a outra mão e tirou a outra ampola de sangue. E aí, agora, reunindo com a doula para o parto da Cecília, eu reparei que eu tive a experiência de um pai de ver o seu filho, no caso a minha filha, com as mãos furadas, né? Assim como o pai deve ter visto Cristo com as mãos transpassadas, ele que não teve culpa nenhuma, inocente, a Sofia também não teve culpa nenhuma, inocente, e eu tive que ver furarem a mão da Sofia para retirar o sangue, né? Para uma enfermeira, sei lá, para uma médica, isso pode ser a coisa mais normal do mundo, todo dia ver isso. Mas para o pai de primeira viagem que vê isso, tipo, isso é muito forte. Mais uma vez. Com a mãe ali, não sabe se tá... Exatamente, com a mãe mais para lá do que para cá, não sei como é que tá. E ver isso, para mim, foi muito forte, assim. Mais uma vez, aquela impotência. Você não pode fazer nada. Você não pode voltar no tempo. Você não pode tirar o meu sangue. Não é o sangue, não dá para fazer. Então, o parto foi uma experiência sensacional de morte e ressurreição mesmo. Desde a agonia. Eu acho que... Claro, eu não posso desejar sofrimento para ninguém, mas que todo homem deveria passar por um parto normal, assim, para ter essa experiência. Isso amadurece demais um homem, assim. Essa visão de responsabilidade, visão de 2 pessoas que estão vulneráveis e que precisam de você, né? Seja um colo, trocar fralda, porque a mãe não está em condições, seja, ao mesmo tempo que você está trocando a fralda, dar palavras de aconchego, de consolação para a mãe. Então, foi uma experiência muito forte, assim, que seria bom que todo homem vivesse. Eu cresci muito no parto da Sofia. Muito, muito, muito bom. Trazendo um pouco da minha experiência também. O Santiago hoje é uma criança tranquila e durante a gestação ele sempre foi muito tranquilão também. Assim, a gente nunca teve muitas emoções assim nos ultrassons, né? Ele sempre tampava o rostinho dele, nunca queria aparecer. E até as 40 semanas ele estava super tranquilo. Aí na consulta de 40 semanas, que é rotineira, né? A partir das 38 é semanal, acompanhamento para saber como é que tá, os batimentos, enfim. Aí a obstetra, ela é prima da Débora, então isso foi um presente gigantesco para a gente ter uma família verdadeiramente estando conosco, né, nesse momento, foi muito importante. Fez o descolamento e daí para o dia seguinte começaram as contrações mais intensas, assim. Então, no dia 19 de janeiro, 1h da manhã, a Débora começou a ter as contrações, assim, com dor, já começando a ser ritmada e tal. E nisso se arrastou a noite, assim como o Matheus disse, eu também não pude vigiar algumas horas com o Senhor, né? Então também dei as minhas pescadas durante a noite, né? Mas a nossa doula, que é a Clara, que é sócia da Débora, ela chegou lá de madrugada, deu todo o suporte também com a gente, ficamos nós 3 assim, passando a noite, né? Então foi de 1h da manhã até às 6 com contrações ritmadas. A Débora começando a ter bastantes dores, né?
E como eu tive a graça de poder acompanhá-la nas sessões de fisioterapia, então eu também aprendi alguns exercícios que não só aliviavam a dor da Débora durante as contrações, como também ajudavam para que o Santiago encaixasse, para que a dilatação pudesse ser mais rápida, né? Então, desde o princípio, eu consegui dar essa ajuda para ela. Então, a partir das 6 da manhã, a gente viu que a Clara, que foi a doula, ela viu que a dilatação já estava avançando, que a gente poderia ir para o hospital, né? A gente estava em contato com o médico o tempo todo pelo celular. E assim que chegamos no hospital, às 7 da manhã, já com 7 centímetros de dilatação. Então, assim, já estava super bem avançado. E a gente achava que ia ser mais rápido, né? Só que não foi tão rápido assim. 3 centímetros deve ser 2 para 10, não é possível. Então, pô, 3 centímetros? De 1 a 7 foi rapidão, 7 para 10 não, 2 para 10. A gente acha que dilatou, a criança caiu, né? É isso. Exatamente. É o que eu falei, né? Seria Do ótimo. nada tem que baixar a criança. Mas a criança não tá baixa, gente. Já tem lá 10 centímetros, por que ela não escorrega? É só ir para baixo, já tá na gravidade, é só descer. É isso. Mas enfim, não é tão simples assim, né? E nem tão rápido assim. Você vê a maturidade do homem falando É do passo. isso. Né? Você vê a diferença. Pula pro episódio das mães contando mães. só a dor de sofrimento. Só choro. E aí chegamos lá às 7 da manhã, 7 centímetros de dilatação, beleza. Aí começaram a arrumar o quarto e a gente foi para a sala de parto, né? E eu tive uma experiência interessante assim, porque não sei se os meninos também tiveram, acho que o Matheus comentou um pouco que em certo momento tinha muita gente na sala de parto, né? E só eu de homem. Eu não sei se com vocês foi assim. Foi exatamente Mas, assim. Caramba! Tipo assim, e eu e a Débora, a gente é muito tranquilo, a gente é muito na nossa, assim, mais no silêncio e tal, principalmente em casa. E ter essa experiência para mim foi muito louco, assim, porque, cara, como é que, se eu precisar me impor aqui, como é que eu vou conseguir fazer minha voz ser ouvida, sabe? Porque é médica, é obstetra, é enfermeira, é fotógrafa, é doula, é assistente de enfermagem, enfim, pediatra, tudo mulher. Então, assim, pediatra. Caraca, como foi pra mim difícil ter esse momento assim de também poder concentrar, né? Poder me entregar ao momento, né? Tipo, se encontrar ali no meio, né? Exatamente. Poder, poxa, ela já está tão bem assessorada também, como é que eu posso ajudar de alguma forma, né? E daí, das 7 da manhã até 11 horas, meio-dia, a gente fazendo exercícios, tal, com bastante dor. Eu fazendo, empurrando os ossos da bacia, né? Quando vem a contração, que isso ajuda muito, 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 muito mesmo. A cada 5 minutos vinha uma contração, durava bastante tempo, então a gente fazia força. E a Débora tem um problema de pressão baixa, então, vários momentos ela quase desmaiou, então não conseguia comer, então foi tudo muito, muito tenso, assim, né? Porque ela fazia muita, muita, muita força, a gente via, em certo momento a bolsa tinha rompido, só que parece que tinha rompido por cima, então demorava a cair o líquido, a gente sabia se tinha rompido mesmo, enfim. As coisas que acontecem durante o parto que são muito nebulosas, a gente não sabe, poxa, qual que é o próximo passo, será que está perto, será que está longe, enfim. E a gente levou o nosso altarzinho com as nossas imagens, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, a nossa cruz, o terço para a gente rezar. Colocamos músicas que a gente tinha feito uma playlist para tudo que pudesse ser mais significativo possível, né? E confesso que durante todo esse tempo eu não tive muita lembrança de rezar, assim, rezar com certeza eu rezei, mas não de proferir palavras diretamente a Deus, pedindo ajuda dele, mas só rezando, assim, pensando, poxa, focado para vencer aquela batalha, sabe? E claro, com a ajuda dos nossos irmãos também, sempre intercedendo. E chegou certo momento, 11 da manhã, que a Débora estava completamente esgotada e pediu analgesia, beleza. Aí eu acho que é de propósito que a analgesia demora, não sei, porque como demorou pro médico chegar, cara, impressionante. E depois que ela tomou a analgesia, ela ficou tranquila, ela pôde comer um pouco, então ela conseguiu ficar um pouco mais forte. E a partir desse momento da analgesia, eu fiquei o tempo todo do lado dela. Antes eu ficava apertando a bacia, mas eu percebi, poxa, agora eu preciso estar... Sinto que está chegando a hora, né? Eu preciso estar do lado dela para ela ter mais forças, né? Porque quando ela pediu analgesia, eu vi que ela estava começando a fraquejar, porque a gente sempre quis o parto normal, a gente sempre considerou a possibilidade da cesárea, pensando que seria o bem para os dois, né? A gente não ficaria frustrado, mas eu vi que a Débora
seria possível, que ela conseguiria, mas que ela precisava de uma força a mais, né? E aquilo que eu comentei antes, de a gente ouvir a experiência do outro, mas não estar preparado, cara, a força que a Débora fazia, parecia que ela ia ter um derrame. Tipo assim, tamanha força ela fazia, as veias na cara, assim... É uma experiência muito, muito difícil pela impotência, bem que o Matheus falou. É muito diferente assim, de tudo que você já viveu. Muito, muito, muito diferente. E, beleza, tomou analgesia, ficou mais tranquila. Aí voltaram as contrações, teve que tomar... ocitocina, se não me engano, né, para voltar a ter as contrações para o Santiago sair. E 12h31 ele nasceu. Foi uma meia hora daquele expulsivo, né, que parece que estava expulsivo desde antes, que está fazendo força sempre. Mas, enfim, teve uma hora que apareceu o cabelinho e vai saindo. Pude cortar o cordão umbilical também, graças a Deus. E... ele foi para o colo da Débora, só que, por ele ser um neném grande, pelas 13 horas de trabalho de parto, ele teve uma dificuldade de respiração. Então, assim que ele nasceu, foi logo para o colo da Débora, só que a gente precisou levar ele para a incubadorazinha, e é normal ele receber oxigênio até que a respiração dele fique normal, né? A frequência respiratória fique normal. E o protocolo é que depois de 2 horas, se ele ficar 2 horas recebendo oxigênio, e a frequência respiratória não normalizar, vai ficar acima de 90%, se não me engano, ele interne, vá para a UTI para que ele possa passar um tempo de acompanhamento para ver se ele consegue, se o pulmão dele está ok, se ele consegue viver fora da barriga, né? Então, a Débora teve esse sentimento, assim, esse contato com o Santiago logo no começo. E depois foi logo para a incubadora e eu não tive esse momento assim de pegar ele no colo, né? De, poxa, que legal, né? Finalmente nasceu. Tudo que a gente passou deu certo, vou conseguir celebrar com ele. Só que aí passou as 2 horas, ele continuou com a respiração difícil, ele precisou internar na UTI. Então, ele nasceu 12h30, aí 4h30 falou, não, vai precisar internar, beleza. E nisso a gente alegre que deu certo, todo mundo celebrando e tal, mas depois do momento... das 4h30, às 2 horas depois, que a gente precisou ir para a UTI, que eu fui acompanhando nele, eu falei, caramba, que horas que eu vou poder pegar ele? Que horas que eu vou poder ter ele no colo, assim? Então, isso foi na quinta-feira, né? Então, às 5 horas da tarde ele internou e, como a Débora, enfim, teve parto normal, a gente tinha um apartamento lá, a gente tem acesso à UTI o tempo todo, né? Na própria quinta-feira ele já ficou sem oxigênio, então tipo assim, acho que era 11 horas da noite, ele já ficou sem oxigênio, então ele já estava ok a respiração, né? Só que por ele ter ido para a UTI, os protocolos para que se libere da UTI, primeiro tem que passar as 24 horas, não sei se é 24 ou 48 horas, enfim. Mas o protocolo para que eles liberassem o Santiago era que ele tivesse muito saudável, no sentido de fazer xixi bem, o exame de sangue está ok e tal. Coisas que muitas vezes uma criança que nasce assim e não precisa ir para a UTI, às vezes até demora um pouco mais para regularizar, para regular e consegue ter alta fácil, né? Só que não. Então ele ficou de quinta até segunda-feira na UTI. E é muito difícil, assim, ter a experiência de ter seu filho na UTI. Parece que é um pouco daquilo que a gente falou. Ele já me deu e já está tomando, parece, assim, né? E, recentemente, na minha família, a gente teve um caso nesse sentido, né? Então, foi muito duro, assim, de, poxa, será que eu vou conseguir pegar ele no colo? E no dia que eu peguei, eu não lembro se foi exatamente no sábado, no domingo, ele ainda estava na UTI, mas... por ele já ser uma criança um pouco mais saudável, por eles verem que ele estava evoluindo bastante, estava comendo bem, se alimentando bem, eles deixaram a gente pegar, só que ele todo com os fiozinhos. Então, assim, foi uma experiência muito, não dolorosa, mas diferente assim das minhas expectativas. Acho que é assim que eu queria deixar. Que a gente pensa muito, sonha muito, e quando a gente não atende os nossos sonhos, não atende as nossas expectativas, a gente tende a ficar um pouco frustrado, né? E não verdadeiramente curtir aquele momento. De celebrar a graça de Deus e poder estar com o meu filho no colo, né? Então, aí na segunda-feira ele teve alta,
Aí foi pro quarto, na terça-feira a gente teve alta. Desde então, assim, só no seu alegria, colo assim. até Não sai do colo. Quem quer pegar no colo tem que passar por mim primeiro. Eu tenho que deixar, tô brincando. Mas, cara, como é gostoso poder ter ele no colo, assim, sabe? De poder curtir esse momento. Nossa, foi... Desde então, cada dia, cada alegria nova, cada sorrisinho que ele dá, cada pequena alegria de cada dia, cada pequeno aprendizado eu olho para trás e vejo, poxa, Deus queria me ensinar algo com aquele momento, né? Então, louvado seja Deus por isso e que eu possa ser um pouco menos impulsivo, né? Talvez ter um olhar mais espiritual sobre tudo que está acontecendo, né? A gente faz a experiência de fato, ter encontrado ali uma pérola de valor imenso, sobre a qual vale a pena se desfazer de tudo, né? De tudo, assim. Meu Deus, assim. Quantas pessoas têm medo de serem pais, né? Têm medo de serem mães, achando que você precisa, tipo assim, estar com tudo o que é supérfluo à disposição, sendo que se você tiver o essencial, que é a disposição e um coração disposto, né, uma família disposta a acolher, isso já é mais do que suficiente. E ali você pegar no colo, tocar, sentir o calorzinho deles, né, abraçar, sentir o hálito deles, né, tipo calorzinho. Cara, isso não paga. Nada no mundo, nenhuma promoção, nenhuma viagem, nenhum emprego. Tipo assim, seria completamente impensável trocar qualquer coisa por um dia a menos dessa experiência, sabe? Então, de fato, assim, isso chama vocação, né? E quando a gente pensa que o próprio Cristo, ele foi um bebezinho que também tinha um cheirinho de leite, que também às vezes tinha cólica, né? Que gostava de se aconchegar, dormir no colo, que às vezes quando Nossa Senhora colocava ele no berço ele chorava porque ele queria ficar no colo. E como? E assim, passar por essas experiências pensando que o nosso Deus também se fez um bebezinho assim, né? Às vezes a gente fica impaciente com nossos filhos, às vezes que choram muito, ou que estão às vezes insistentes no mau comportamento, tá, se já tiver a idade da razão, alguma coisa assim. E pensar que esse foi o caminho que o próprio Deus escolheu para trilhar também, né? Então, que nos faz também olhá-los com compaixão, com misericórdia, né? Com acolhimento. Nossa, assim. O Gabs falando aí me lembrou uma frase, acho que é de Santa Teresa d'Ávila, que eu falo, depois que eu aprendi essa frase, eu falo para todo mundo em relação a filho, né? Porque, principalmente a galera lá no quartel e tudo mais, tem muita gente nova, mais ou menos, da nossa idade, e aí fala, caramba, você com 26 anos... eles não consideram muito o segundo filho, né? Mas não, já está com 2 filhos, com 26 anos e tudo mais. Pô, mas eu penso em mim, não sei o quê, porque eu vou ter que deixar isso e tal. Colégio está muito caro, não sei o quê. Tipo, os pensamentos, né? Do porquê não ter filho. Aí enche de desculpa, fala que é difícil, e aí os pais que já têm um pouco mais... são um pouco mais velhos, né? Os pais lá do meu quartel têm tipo uns 35, 40 anos, né? Que estão começando a ter filhos agora. Caramba. E aí eles falam das dificuldades de acordar à noite e tal. E aí eu falo, cara, é justo que muito custe o que muito vale. É justo. Então, não é uma coisa mais ou menos, não. Sabe? É a graça que Deus nos dá de entender o amor dele por nós, né? E aí, quando eu acho que eu nem tinha noivado ainda, eu estava namorando com a Mayara, conversando com o Tiago, da Samara, inclusive encontrei com eles domingo, e eu pude falar isso para ele. Que ele me falou que, na época, o Bento estava novinho, o primeiro filho deles, e aí ele falando que quando o filho tá bem novinho, né, recém-nascido, nos primeiros meses, ele tem a experiência desse amor que não espera nada em troca. Porque a criança não pode te dar nada em troca.
Nada, nada. A criança, ela só mama, dorme, Nem sorriso. e nem sorriso. Ela nem te olha nos olhos. Nem te olha nos olhos, não sabe nem cadê seu olho, porque ela vive um borrão. Aham, exatamente. Então, assim, é aquele amor de não esperar nada em troca. Você experimenta e você tem uma experiência filial com Deus incrível depois da paternidade. Você fala assim, então é assim que você me ama. Porque no começo, a criança não pode te devolver nada, você se dá inteiramente, você vira noites em claro, quando está doente, quando está com cólica, e aí você às vezes vai crescendo e você sabe que você precisa fazer uma coisa, ou você precisa que ela faça alguma coisa, só que ela pode não fazer, entendeu? Você sabe o que é certo para ela, só que às vezes ela não quer, e aí você tem que forçar ela. É muito Deus olhando pra gente, falando, então, meu filho, você tem que ir para esse caminho. Eu sei que você não quer, mas você precisa, vem cá, vamos, vai para esse caminho. Então, a paternidade traz uma experiência filial com Deus incrível, incrível. Esse amor que você dá sem esperar nada em troca, porque ela não pode te dar nada em troca. Depois, quando vai aprendendo as coisas e tudo mais, a primeira queda, joelho ralado, eu imagino muito Deus olhando, aí caiu de novo no pecado. Vem cá, mãe igreja, por favor, pega sacramento da confissão, volta para cá, fica de pé de novo e anda, sabe? Então eu consigo ver essas experiências da paternidade e eu consigo entender muito mais, ou esperar entender muito mais do pensamento de Deus quando nos olha, sabe? É muito bom. A nossa fé muda, assim. Eu tive a mesma experiência, assim, sobretudo nas madrugadas, né? Que a gente tem que ter um pouco mais de paciência do que o normal e a gente luta não só com as coisas novas, mas contra, acho que talvez o pior inimigo que somos nós mesmos, né? Então eu tenho tido exatamente essa mesma experiência, assim, de enxergar como Deus olha para mim, porque de madrugada, beleza, trocamos fralda tá vazia, não tá com calor, não tá com frio, não tá com fome, tá com sono. Faz o checklist. Você vai descartando tudo que não Continua chorando. Criança, o que você tem, pelo amor de Deus? Então assim, ele tá chorando porque ele tá chorando, né? Ponto, não tem muita justificativa. Que ele tem voz. É isso. E tá usando como usa. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu penso assim, Deus, poxa, te dei uma família que te ama, te dei irmãos de missão, te dei uma esposa que te ama, e você ainda insiste nesse pecado. Você ainda insiste em ir pelo lado mais difícil. Então, muda muito, cara. Muda muito a nossa concepção de filiação divina, de como Deus olha para nós, né? E de como nós somos miseráveis, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando a gente quando a gente é impaciente, quando a gente não dá verdadeiramente a vida, é porque a gente está caindo para o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos, né? Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha, e eu acho que ela diz muito sobre esse momento em que a gente pensa nos filhos, em às vezes se abrir a uma nova vida ou não, etc. Que é uma frase que diz assim: quem ama não sabe calcular. Nossa. De forma que quando Sim. a gente começa a calcular as coisas, a gente deixa de amar. Se a gente mede uma vida humana em termos financeiros, em termos materiais, você pode fazer qualquer coisa, menos estar amando. Se você deixa de confiar na providência divina para confiar naquilo que as suas próprias forças são capazes de realizar, você não deveria ter coragem nem de sair de casa. Porque por você mesmo, você não é capaz nem de garantir que você vai chegar vivo até o seu serviço. E também, a partir do momento que a criança nasce, e já desde a gestação, nós homens, né, pais, somos chamados também a ter um olhar de muito cuidado para com a mãe, né? Porque a mãe, ela sente esse impulso, esse ímpeto de doação de forma mais intensa do que nós, né? Porque ali também uma questão fisiológica envolvida, né? No caso dela.
a ponto de a mãe ser uma doação tão intensa de se esquecer ali completamente, e o pai tem que pensar no filho, mas também na mãe, né? Sim. Então a mãe tá comendo, a mãe, como ela tá, os pensamentos dela, a cabeça dela, como que Sobretudo no as puerpério, necessidades né? dela, no puerpério, cara, meu Deus, é que nem aquela história que a gente falava aqui no começo do podcast, que ninguém conta, tipo, uma parte toda, né? Tipo, o outro lado, né? Muitas vezes a gente se prepara muito para o parto e muito pouco, zero, para o puerpério, né? A gente se prepara para as 14 horas e não para os 40 Isso, dias no exato, deserto, né? Exato. É tipo assim, a gente parece que descobre o puerpério após o parto. Fala assim, o que é essa realidade aqui que eu não sabia que Quem é essa existia? pessoa? Do nada. Quando eu achei que acabou, agora começou. É isso. Isso. Então, é um momento que a mãe precisa de muito apoio, de muita compreensão. E que, biologicamente, fisiologicamente, hormonalmente, o corpo dela está se reorganizando. Então, de fato, pensa, é um drama ali que muitas mães vivem, né? Muitas mães passam a experiência de falar: cara, estou com meus filhos aqui nos braços, tá tudo bem, temos um lar, porque eu tô me sentindo desse jeito, sabe? Tipo assim, não é certo que eu me sinta assim, né? E se o pai, ele não tem um olhar compreensível, ele vai falar: é verdade, cara, você é muito birrenta mesmo, é mimada pra caramba, porque olha só, você teve tudo o que você quis, te dei até um filho, e agora você fica desse jeito de noite, tipo assim, tá descontente, você queria era gêmeos, sabe? Eu tenho certeza que um pai incompreensivo passa esse tipo de pensamento no coração, sabe? Sendo que a mãe está sofrendo por estar sofrendo. Sim. Por estar Uma coisa que ela sofrendo. não tem noção, assim, um turbilhão de hormônios, não sei o quê, tem a realidade da depressão pós-parto. Então imagina a amamentação, loucura na cara. cabeça dela, não tem culpa daquilo. Exato. E se o homem não tiver esse olhar meio também misericordioso para com ela, ele consegue afundar ela mais ainda. Sim. Né? Ao invés de ser esse suporte, esse sustento, ele consegue destruir mais ainda aquele momento, né? Exato. Então o homem também tem que ser esse suporte. E o Tiago falou de Abraão, né? Eu refletindo depois sobre a paternidade, uma coisa que me ajudou muito foi a questão dos patriarcas, dessa ação rápida, né? Todos os patriarcas tiveram essa ação rápida, e aí, por excelência, Abraão e José, né? Abraão, na experiência de Isaac, quando Deus o acorda de madrugada, vai sacrificar o seu filho, ele não espera, né? Essa questão de, não, mais 5 minutos de sono. Ele levanta e vai. José também, por várias vezes, o anjo o visita de madrugada, ele e o evangelista faz questão de falar, ele sai à noite, então ele não esperou mais 5 minutos. Isso eu tenho comigo sempre para refletir nessa questão de ser rápido na ação. Quando Deus nos dá essa visão espiritual de enxergar a necessidade, pode ser no puerpério também, de enxergar essa necessidade de que minha esposa precisa de mim, de ter essa ação rápida e pedir o auxílio de São José para que me ensine a ter essa disposição. Né? Essa disposição de pai de levantar no meio da noite e ir ajudar. Prontidão. Né? Essa prontidão de patriarca, né? E eu pedi muito quando a Sofia era pequenininha, na madrugada. Isso aconteceu de forma mais velada e agora vai acontecer de novo de forma material, né? Com a Cecília, e que nós possamos pedir essa disposição de levantar à noite e fazer o que precisa ser feito, né? E isso, claro, é uma imagem, porque a gente sempre tem que fazer o que precisa ser feito com as nossas esposas e com os nossos filhos, né? Se enxergar uma necessidade numa fraqueza da mulher, que nós possamos ter essa disposição de ajudá-la. Bom, queridos, acho que é isso. Queria agradecer vocês por abrirem, também partilharem da vida pessoal de vocês. Tenho certeza que vai tocar muitos corações aí, muitos papais aí que estão
aguardando. Por vir. Estão por vir. Essa paternidade em construção. Ainda que você não esteja aguardando, mas quem sabe isso possa ser um acalento para o seu coração, para talvez até inflamar um pouco mais a sua vocação ao matrimônio, à paternidade, né? Então, queria agradecer ao Tiago e ao Matheus. Não sei se vocês têm algum recado final, algo a mais. Homem não dá luz, mas a gente também tem que dar vida. Olha aí. Olha, Excelente. Excelente. Isso. Excelente. É mais difícil dar vida, porque a vida é mais longa do que o trabalho de parto. Verdade. Então, nós também temos nossa responsabilidade, nosso papel, nossa função. A gente não pode negligenciar. Não podemos negligenciar. Eu quero ler 4 versículos de Filipenses, que está sendo um sustento para mim nessa terceira gestação, e que Deus tem repetido de várias formas em momentos diferentes. Filipenses 4, de 4 a 8. E para vocês que estão esperando um filho ou estão se preparando para o matrimônio, que seja uma mensagem mesmo de ânimo para todos vocês. Filipenses 4, a partir do 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. O versículo 7, para mim, vem com uma bomba no meu coração. E que seja para você também, a paz de Deus excede toda a inteligência. Não importa o que dizem, não importa se vão te chamar de louco, a paz de Deus excede toda a inteligência. E essa paz de Deus haverá de guardar vossos corações, vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Excelente. Eu acho que nesse tempo pascal também essa mensagem, esse versículo diz muito, né? Porque acho que a gente foca muito na sexta-feira da paixão e esquece da ressurreição, né? Então, sobretudo no trabalho de parto, numa madrugada difícil, numa doença cometida no filho, que essa cruz possa ser carregada, porque a ressurreição há de vir. Essa paz do Senhor há de reinar nos nossos corações, das nossas famílias, né? Amém. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou nessa partilha. Obrigado ao Jefferson e ao Guilherme que estão aqui na gravação. Obrigado mais uma vez aos nossos colaboradores, que são o sustento dessa missão. Se você é de Brasília, nós temos o nosso Instituto Campus Fidei. Fica aqui no Jardim Botânico, Brasília. Você é muito bem-vindo para nos visitar e conhecer um pouco mais da nossa missão. Se você não é de Brasília, mas também tem o desejo de nos conhecer, de continuar, de fazer com que a palavra de Deus, através do nosso carisma, chegue a outras pessoas, compartilhe esse episódio, compartilhe os outros episódios também. Nos siga no Instagram, @campusfidei. E se você deseja colaborar não só espiritualmente, mas materialmente conosco, se tornar um colaborador Campus Fidei, entre em contato conosco também pelo Instagram @campusfidei. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a nós, que São José sempre interceda pelas nossas famílias, pela nossa paternidade. Amém? Amém. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.